O programa matinal seguiu seu padrão costumeiro, com o café da manhã na mesa de Ana Maria Braga, preenchendo a tela, o Louro Mané soltando suas tiradas habituais e a mesma atmosfera de sempre. No entanto, algo diferente pairava no ar. A apresentadora havia anunciado uma entrevista especial com um convidado surpreendente, um nome que para muitos parecia destoar daquele cenário acolhedor: Nicolas Ferreira. A internet se agitou, era difícil de acreditar. Como a Rede Globo, tradicionalmente associada à esquerda, abriu espaço para um dos políticos conservadores mais influentes do país, isso só poderia terminar de duas maneiras: uma tentativa forçada de imparcialidade ou uma armadilha em rede nacional. O que ninguém esperava era que a situação se inverteria de forma inédita. Nicolas entrou no estúdio com um sorriso calmo, vestindo um terno azul escuro e uma camisa social branca. Sentou-se com postura firme, sem hesitação ou insegurança. Cumprimentou Ana Maria com um aperto de mão, aceitou o café e respondeu com naturalidade à pergunta sobre o leite. Era assim que as boas conversas começavam, em um clima amigável, antes das perguntas incisivas. E foi exatamente o que aconteceu. Ana Maria mudou a expressão, cruzou as mãos sobre a mesa e lançou a primeira pergunta desconfortável. Nicolas, você é muito jovem e já tem opiniões muito fortes sobre política. Você realmente acredita que entende a realidade do povo brasileiro? Era uma armadilha clássica apresentá-lo como alguém inexperiente, um jovem sem vivência suficiente para ter tanta certeza de suas ideias. Um golpe calculado, um teste logo de início. Mas Nicolas apenas sorriu levemente, ajeitou o paletó e respondeu com calma, sem demonstrar receio da provocação implícita. Posso ser jovem, mas isso não significa que eu não entenda. Cresci vendo minha família lutar. Vi de perto as dificuldades das pessoas. Escolhi entrar na política justamente porque estava cansado de ver os mesmos discursos de sempre, sem resultado. Ana Maria sorriu em resposta, mas não desistiu. Ela estava determinada a fazê-lo vacilar, ou pelo menos plantar a dúvida no espectador. Mas, Nicolas, você não acha que um deputado tão novo deveria primeiro ouvir mais e falar menos? Afinal, a experiência conta muito na política. A estratégia era clara: insinuar que ele falava mais do que sabia, que por ser jovem ainda precisava aprender. Mas Nicolas não se intimidou. Pegou sua xícara, tomou um gole de café e respondeu sem hesitar. Ana, a experiência não se mede pela idade, mas pela atitude. E com todo o respeito, se a experiência fosse garantia de boa política, não teríamos gente com 40 anos de mandato, e o Brasil ainda cheio de problemas. Houve silêncio no estúdio. A resposta certeira virou a pergunta contra ela mesma. Uma inversão de lógica difícil de contestar. A produção trocou olhares nos bastidores, aquilo não estava no roteiro. Mas Ana Maria não desistiria facilmente, respirou fundo e partiu para um assunto ainda mais delicado. Nicolas, você fala muito sobre valores e tradições, mas como isso se aplica em um Brasil tão diverso? Você acredita que sua visão conservadora é a melhor para todos? Dessa vez, a plateia reagiu, alguns aplaudiram discretamente, outros murmuraram. A pergunta era traiçoeira. O objetivo era pintar o conservadorismo como algo excludente, ultrapassado. Nicolas, no entanto, estava pronto. Sua resposta veio sem hesitar. Ana, eu acredito na liberdade. O Brasil é um país diverso, sim, e isso significa que ninguém tem o direito de impor uma única visão de mundo. Respeito todas as pessoas, mas não acho justo que tentem desconstruir valores que fazem parte da maioria dos brasileiros. Dessa vez, foi Ana Maria quem arqueou a sobrancelha. Ela percebeu que Nicolas estava lidando bem com a situação, não estava desconfortável.
Pelo contrário, a cada resposta parecia ganhar mais controle da narrativa. Ela sabia que precisava ir além. Mas, Nicholas, e as pessoas que não se encaixam nessa visão tradicional? Você não acha que elas merecem o mesmo espaço na sociedade? A suposta neutralidade havia caído. O tom agora era de desafio direto, insinuando que ele defendia um mundo onde algumas pessoas teriam mais espaço que outras. Mas Nicholas sorriu de canto, como se já esperasse essa pergunta. A resposta veio de forma tranquila, sem demonstrar irritação. Claro que merecem, Ana, mas o problema é que hoje vemos o contrário. Quem pensa como eu, muitas vezes, é censurado, taxado de radical, simplesmente por defender o que acredita. Liberdade de verdade significa que todos possam falar, não apenas um lado. Houve silêncio. Parte da plateia aplaudiu, a outra permaneceu quieta, sem saber como reagir. Nos bastidores, os produtores estavam inquietos. A entrevista estava saindo do controle da Globo. Ana Maria percebeu que precisava de uma nova estratégia. Pegou um pedaço de bolo, tomou um gole de café, respirou fundo e decidiu mudar o tom da conversa mais uma vez. Nicholas, você defende um Estado menor, mas como justificar cortar investimentos em programas sociais, enquanto muitos brasileiros ainda passam necessidade? Agora, o objetivo era fazê-lo parecer insensível, alguém que pouco se importava com os mais pobres. Se ele caísse na armadilha e dissesse que queria cortar programas, o efeito seria devastador. Mas ele já estava preparado para essa jogada. Ana, não se trata de cortar programas sociais, se trata de tirar as pessoas da dependência do governo. O que os brasileiros precisam não é de esmola, mas de oportunidades para crescer por conta própria. E me diz uma coisa, se os governos de esquerda sempre disseram que ajudavam os pobres, por que depois de décadas no poder, o Brasil ainda tem tanta gente na miséria? O silêncio tomou conta do estúdio mais uma vez. Dessa vez, a resposta não apenas rebateu o ataque, mas abriu uma questão incômoda. A Globo sempre deu espaço para o discurso de que os mais necessitados devem ser ajudados pelo Estado. Mas, e quando esse discurso não resolve o problema? Quem cobra explicações? A plateia murmurava. Ana Maria respirou fundo. Sabia que precisava recuar antes de seguir para o golpe final. O embate estava longe de acabar. Ana Maria percebeu que precisava mudar de rumo. Todas as escolhas estratégicas haviam falhado. As perguntas, que deveriam colocá-lo em uma posição desconfortável, acabaram servindo como trampolim para ele reforçar seu discurso. O público reagia de forma dividida, mas estava claro que Nicholas não estava acuado. Pelo contrário, se mostrava cada vez mais seguro. Era hora de um último golpe, um ataque direto, sem rodeios. Ela ajeitou os óculos, olhou para ele com um semblante sério, respirou fundo e lançou a pergunta mais arriscada da manhã. Nicholas, você fala muito de liberdade, mas não acha que seu discurso pode incentivar a intolerância contra minorias? O estúdio prendeu a respiração. Essa era uma armadilha clássica. Se Nicholas se defendesse demais, poderia parecer que estava recuando, tentando justificar algo indefensável. Se respondesse de forma muito dura, poderia ser enquadrado como um radical, alguém insensível. Mas ele não hesitou. Ana, a esquerda adora essa narrativa de intolerância, mas curiosamente só existe intolerância quando alguém pensa diferente deles. Eu nunca vi a Globo reclamar quando atacam cristãos, debocham do agro ou xingam conservadores. Agora, se eu defendo a família tradicional, aí sou intolerante. Isso não é defesa de minoria, isso é censura seletiva. O silêncio no estúdio foi imediato. Nos bastidores, os produtores trocavam olhares aflitos. Esse era um daqueles momentos que fugiam do controle da emissora. O jogo virou, e nada do que haviam planejado estava funcionando.
Ana Maria piscou algumas vezes, demonstrando que não esperava uma resposta tão direta, mas ela não podia recuar. Respirou fundo e tentou contra-atacar. Mas, Nicolas, o Brasil é um país diverso. Você não acha que todos precisam se sentir incluídos? Nicolas sorriu. Ele sabia que essa pergunta viria. Claro, Ana, mas inclusão de verdade significa tratar todo mundo como igual, não dividir as pessoas em caixinhas e dizer que umas merecem mais direitos que outras. Eu defendo um país onde todos possam falar e serem respeitados. O problema hoje é que se você pensa diferente da mídia, querem te cancelar. A resposta foi forte. A plateia reagiu, uma parte aplaudiu, enquanto outra murmurava, sem saber como rebater. Nos bastidores, Ana Maria recebeu um aviso pelo ponto eletrônico. A produção já estava preocupada com os rumos da conversa, mas não havia mais tempo para recuar. Ela precisava de um último ataque. Algo que colocasse Nicolas contra a parede de verdade. Pegou sua colher, mexeu o café lentamente e perguntou, tentando soar calma, mas com firmeza. Mas, Nicolas, se o seu discurso realmente não é intolerante, por que tantas pessoas se sentem ofendidas por ele? Essa era a jogada mais esperta, descartava qualquer necessidade de trazer provas concretas. Bastava apontar que algumas pessoas se sentiam ofendidas para tentar fazer com que Nicolas fosse o responsável pelo sentimento delas. Mas ele não caiu no truque. Ana, eu não sou responsável pelo que as pessoas sentem. Se alguém se ofende porque eu digo que biologia existe ou porque eu defendo que crianças não sejam expostas a ideologias na escola, o problema não sou eu. O problema é que muita gente não sabe mais ouvir opiniões diferentes. Houve uma explosão na plateia. Metade aplaudia de pé, a outra parte ficava em silêncio, sem reação. Nos bastidores, os produtores já estavam inquietos. Ana Maria jogou todas as cartas que tinha, mas Nicolas continuava no controle da narrativa. Ela percebeu que não havia mais o que fazer. A entrevista estava chegando ao fim e a única saída era encerrar a conversa de forma rápida e tentar evitar que o impacto fosse ainda maior. Forçou um sorriso. Nicolas, o tempo do programa está acabando. Vamos encerrar com uma mensagem de esperança para os brasileiros. Um pedido simples, certo? Algo neutro, inofensivo, só para colocar um ponto final na discussão, antes que a coisa ficasse ainda pior para a emissora. Mas Nicolas não perderia a chance do último golpe. Olhou para a câmera, pegou sua xícara de café, tomou um gole e respondeu com firmeza. Esperança de verdade, Ana. É um Brasil onde todo mundo pode falar sem censura e sem narrativa forçada. O povo já acordou. Houve aplausos, a internet explodiu naquele momento, comentários surgiam em tempo real. Nicolas desmontou a Globo ao vivo. Ana Maria tentou, mas não conseguiu controlar o embate. Aquela entrevista já era história. Nos bastidores, os produtores estavam desesperados, sabiam que a Globo havia perdido completamente o controle da narrativa. Mas do lado de fora do estúdio, nas redes sociais, o impacto estava apenas começando. Naquela noite, Nicolas abriu uma live. O rosto tranquilo, o sorriso discreto, mais de 500.000 pessoas assistindo ao vivo apenas nos primeiros minutos. Ele pegou sua xícara de café, tomou um gole e começou. Boa tarde, pessoal. Eu nem ia falar sobre a entrevista de hoje, mas já que a Globo está tentando abafar o assunto, vamos falar, né? O chat explodiu. Fala tudo, Nicolas. A Globo nunca, mas será a mesma. Hoje foi histórico. Ele sorriu, como se já esperasse toda essa repercussão, e continuou. Eu fui lá, sentei na mesa da Ana Maria, respondi tudo o que ela quis perguntar. E no fim, sabem o que aconteceu? A Globo ficou sem resposta. 1 milhão de pessoas assistindo, a mídia tentou minimizar, chamando a entrevista de tensa e polêmica, mas a verdade já estava na internet, e Nicolas fez questão de lembrar isso ao seu público.
A Globo acha que pode escolher quem pode falar e quem tem que ficar calado, mas o Brasil mudou. Agora o povo tem voz. No chat, os comentários se multiplicavam. O Brasil acordou, ninguém mais cai na manipulação da mídia. Esse foi o fim da Globo. Ele sorriu de canto, olhou diretamente para a câmera e finalizou. Eu digo para vocês, não tenham medo de falar o que pensam. O Brasil é nosso e ninguém mais vai calar a voz do povo. 2 milhões de espectadores online enquanto Nicolas encerrava sua transmissão. A Globo tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Nos corredores, a crise se instalava. Ana Maria Braga se recusou a comentar sobre a entrevista. Jornalistas, progressistas tentavam minimizar o impacto, mas já era tarde demais. As imagens estavam na internet. O povo já tinha visto com os próprios olhos. E naquele dia, a Globo aprendeu uma lição definitiva. A era da manipulação estava com os dias contados. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos impactantes como esse. Até a próxima.